Você já teve uma sensação de vazio interior, de falta de sentido e até mesmo uma fraqueza diante da vida? Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora e talvez isso te cause angústia. Mas a verdade é que quanto mais você foge do sofrimento, mais infeliz você se torna. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. O sofrimento faz e sempre fará parte da nossa vida. Talvez você esteja passando por um sofrimento de questão física, emocional, mental, financeira, nos seus relacionamentos, ou mesmo aqueles sofrimentos que fazem parte da vida cotidiana, da vida normal, como às vezes acordar cedo, tomar um banho gelado, precisar demorar um pouco para se deslocar até o trabalho. Não importa a raiz do seu sofrimento, a questão que a gente precisa entender é que há duas formas de lidar com ele. A primeira é se ressentindo, se sentindo injustiçada, se sentindo uma vítima. E a segunda é permitindo que ele te amadureça e te transforme. Os grandes obstáculos do amadurecimento, da transformação interior, do desenvolvimento pessoal, que a gente tanto deseja hoje em dia, e não à toa, também é a causa da infelicidade humana, são o orgulho e o egoísmo. E o orgulho nada mais é do que esse excesso do eu, excesso das minhas vontades, excesso das minhas paixões. Então a gente vive numa geração hoje que tem confundido muito a ideia de que felicidade é igual prazer, que felicidade é igual a esse excesso do eu. Então eu tenho que suprir, eu tenho que fazer as minhas vontades, eu tenho que atender às minhas necessidades sempre que eu senti-las. Isso é aumentado ainda mais pelo excesso de facilidade que a gente tem hoje na nossa rotina. Então, hoje nós podemos ter acesso às coisas com muito mais facilidade, muito mais comodidade, sem precisar fazer tanto esforço. E é justamente isso que tem causado essa resistência, essa intolerância, essa rejeição a qualquer coisa que demande um pouco mais de energia, que demande um pouco mais de sacrifício, que demande um pouco mais de sofrimento. Ou seja, nós não nos permitimos sofrer, nós não queremos mais sofrer. E o grande problema disso é que quando o sofrimento inevitável da vida nos acomete ou nos acontece, a gente se desespera, a gente não sabe lidar com isso, a gente não tem ferramentas e não tem uma fortaleza interior para lidar com isso da melhor maneira. O que acontece é que a gente não suporta sofrer. Então, quando a gente está experimentando o mínimo de sofrimento, a gente corre logo para preencher isso com alguma coisa que nos dê prazer. Então, a gente está sempre buscando esse prazer o tempo todo, seja com comida, com bebida, com distração, com rede social, com relações superficiais, com fofoca. Então, a gente não se permite realmente ter o mínimo de desconforto. Eu sempre fico reparando, por exemplo, é um exemplo bobo, tá? Mas eu reparo quando eu estou em consultórios, em salas de espera, você olha para o lado, tá todo mundo no telefone, tá todo mundo de cabeça baixa, assim, com o telefone na mão, e eu fico pensando, nossa, a gente perdeu a capacidade de experimentar o mínimo de tédio, a gente perdeu a capacidade de experimentar um mínimo ali de impaciência, de você esperar uma consulta, de esperar alguma coisa. Então a gente já vai logo procurando uma distração, a gente vai logo procurando um meio já de nos isolar daquele sentimento, de não sentir aquilo. Então, não estou falando que às vezes você tem que ficar olhando para o teto, mas às vezes ler um livro, é difícil você ver uma pessoa ali lendo livros. As pessoas estão realmente, muitas vezes, na rede social e rolando cada vez mais ali, procurando alguma coisa, procurando se agarrar em um pouquinho de prazer, em um pouquinho de dopamina para poder fugir um pouco daquele tédio. Isso fala muito sobre a nossa dificuldade, a nossa resistência realmente de sofrer desde as coisas mais simples. Então, se a gente não consegue sofrer nas coisas mais simples, mais banais, mais ordinárias do dia a dia, como que a gente quer ter força, quer ter fortaleza interior para sofrer com dignidade nas coisas maiores da vida? E a gente precisa entender que a felicidade humana, que o cerne da felicidade humana é a grandeza. A natureza humana, antes da queda, ela almeja, ela anseia, ela deseja por uma grandeza interior. Então, essa grandeza interior, ela só é conquistada a partir de uma vida de realização, de uma vida de virtudes. E essa vida de realização e virtudes, necessariamente, ela vai exigir uma certa dose de sofrimento,
Porque é impossível você conquistar alguma coisa que realmente vale a pena na vida fugindo do sofrimento, se esquivando do desconforto, se esquivando de um pouco de sacrifício. E isso é tão verdade que a gente pode observar, que a gente pode absorver essa ideia a partir das grandes narrativas da filosofia, da literatura, do cinema. A gente pode ver que uma história que realmente vale a pena, que um personagem que realmente vale a pena acompanhar, ele tem dentro da narrativa dele um pouco de sacrifício. Tem, aliás, um pouco não, muitas vezes muito sacrifício. Tem uma história ali realmente de sofrimento em que ele abraça aquele sofrimento, em que ele vive aquele sofrimento em prol de um bem maior, visando realmente um ideal maior, um sonho maior. Então, a própria narrativa de Cristo, o homem perfeito, o Verbo encarnado, Deus encarnado, Cristo não se poupou do sofrimento, pelo contrário, ele o abraçou, sabe? Ele se submeteu à vontade do Pai, que era aquele sofrimento visando realmente a redenção da humanidade. Então, ele fez isso por amor. Então, voltando às grandes narrativas, a gente pode ver que um herói que realmente vale a pena acompanhar, um herói que realmente vale a pena se inspirar, ele não se poupou. Ele não se poupou do esforço, ele não se poupou da dor, ele não se poupou de se doar pelos outros. Então, ninguém quer acompanhar a história de uma pessoa que passou a vida inteira fazendo o mínimo, que passou a vida inteira no conforto, que passou a vida inteira procrastinando aquilo que ela queria, porque não queria se esforçar, porque não queria se submeter a um pouco de sofrimento, a um pouco de sacrifício. Além disso, a dor também carrega um caráter formativo. Se a gente se dispõe a viver esse sofrimento com dignidade, se a gente se dispõe a abraçar esse sofrimento com contentamento, com alegria, a gente pode com certeza experimentar um tipo de transformação, de amadurecimento interior que vai muito além do que qualquer prazer poderia nos proporcionar. A exemplo disso é a própria virtude da paciência. Ser paciente, o paciente significa literalmente aquele que sofre. Então, não é possível você desenvolver a virtude da paciência sem passar por algum tipo de sofrimento. Para você ser paciente, você necessariamente vai precisar sofrer com impaciência. Você vai sofrer diante de uma situação que te causa impaciência, porque é somente aí que você vai conseguir realmente desenvolver a sua capacidade de ser paciente. Então, viver, experimentar a dor, viver, experimentar o sacrifício, tem esse caráter de nos fortalecer, de nos amadurecer, de permitir que realmente a gente cresça diante das dificuldades, que a gente cresça diante dos obstáculos, que a gente cresça em amor, em serviço, em doação, que a gente cresça em resiliência. Então, fugir do sofrimento, fugir do sacrifício, buscar sempre o conforto, o prazer, das coisas pequenas às coisas grandes, pode com certeza ser um caminho para a nossa infelicidade, para a nossa frustração, para a nossa fraqueza interior diante da vida. E é muitas vezes, inclusive, diante da dor, diante do incômodo, diante do sofrimento, que a gente desperta para a vida, que a gente percebe que se não mudar, de hábito, se não mudar de pensamento, de mentalidade, a gente não vai ter uma vida mais feliz e realizada. Então, a dor e o sofrimento ela também podem ser momentos de transformação, momentos de virada de chave. Se a gente começar a olhar para isso e querer parar de preencher essa lacuna, esses pedacinhos com mais prazer. Então, diante do sofrimento, a gente pode e deve se perguntar: o que Deus está querendo me dizer com isso? Ou o que Deus está querendo me ensinar a partir desse sofrimento, para que eu possa viver isso da melhor forma possível, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa amadurecer com essa situação e viver essa circunstância da melhor forma possível, já que ela é inevitável, já que está fora do meu controle. Ou até mesmo daqueles sofrimentos que você escolhe viver, sabe? De penitência, de mortificação, ou aqueles sofrimentos que você precisa abraçar para chegar em algum lugar que você queira, para realizar algum sonho, para construir alguma meta, para fazer alguma coisa. Esses sofrimentos, eles não estão contra você.
eles são uma oportunidade para você realmente amadurecer, para você crescer, para você ser uma pessoa ainda melhor, ainda mais forte, ainda mais capaz. Não ironicamente, é aí que consiste a verdadeira felicidade. É a partir do momento que a sua alma se abre para a dor, se abre para o sofrimento, se abre para realmente viver a vida em totalidade, aceitando as coisas boas e as coisas ruins, porque a verdadeira felicidade, ela não está nesse estado onde tudo dá certo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Na verdade, a gente vai ter isso na vida eterna. Mas aqui na vida terrena que nós temos hoje, para realmente construir uma vida feliz, significativa, uma vida que tenha sentido, uma vida que não é só para si, de egoísmo e de orgulho, mas que para os outros também, que faz uma diferença na vida dos outros, a gente vai ter que se abrir a essa certa dose de sofrimento, a essa certa dose de sacrifício. E quanto mais a gente se abre para isso, claro, visando o bem maior, visando conquistar coisas que realmente valem a pena, nisso consiste a nossa verdadeira felicidade.